Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal da ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Continuamos aqui com esse vídeo no tópico Energia e Deformação em Teoremas de Energia. A gente, nos últimos vídeos, apresentou, né, como se determinar, né, a energia, o potencial das cargas externas no problema de barra sobre força normal, viga em flexão pura e torção livre, tanto a energia interna quanto a energia representada pelo trabalho das cargas externas. E o último ponto que a gente vai considerar, né, que é preciso considerar, é a questão da força cortante. Né? Nesse caso aqui, no caso da força cortante, né, o cálculo, né, ele vai ser simplificado, a gente não vai trabalhar aqui com a apresentação, né, do efeito do carregamento externo, né, ou seja, o trabalho do carregamento externo, por conta que a gente não consegue definir uma situação que leve em conta somente, né, a flexão, o efeito da força cortante na flexão. Né, e aí acompanharia aí a questão, né, ou seja, quando você tem, né, um carregamento transversal que me provoca corte, ele também me provoca, né, o momento. E aí a gente teria o caso da flexão simples, diferentemente da situação onde a gente conseguiu mostrar que realmente pode existir uma situação de flexão pura. Né? Então, vai estar simplificado. A gente só vai mostrar, né, como se determinar aí a energia interna do problema. Essa situação aqui também, ela é realizada também de modo simplificado nas barras em razão dessa parcela, né, essa parcela da força cortante aqui, a parcela de energia correspondente à força cortante, é bem menor em confronto, né, com os outros tipos de solicitação que foram estudados, né, a flexão, a torção e, né, força normal. No caso da distribuição de cisalhamento por força cortante, a gente tem, é só você recuperar lá em mecânica dos sólidos, né, quando você estudou, né, o cisalhamento na flexão, que é dado por essa expressão aqui, né, força cortante, momento estático, inércia e largura de corte, que a distribuição desse tal aqui, né, por essa expressão, ela é não linear. Ela é não linear. Então, você tem que lembrar disso. E variável de acordo com a seção transversal. Então, no caso da seção retangular aqui, ó, né, a gente sabe que ela sai de zero, né, é não linear, é quadrática e volta para zero e tem o seu valor máximo, né, no eixo da seção. Tá? Tudo bem? E varia de seção para seção. No caso da seção I, ela tem uma outra distribuição e assim vai. E aí, no sentido de simplificar esse tratamento, a gente vai distribuir a gente vai substituir, na verdade, essa distribuição real, variável ao longo né, da altura da seção transversal, por uma distribuição constante, média, acompanhada de um fator de correção, né, cujo valor ele procura levar em conta a forma da seção transversal. Então, a gente vai ter, na verdade, por simplificação dessa apresentação aqui, ao invés de utilizar essa expressão, a gente vai utilizar essa expressão aqui, né, que é a tensão média, né, perturbada aqui por uma constante que leva em conta, né, o efeito da seção transversal, um fator de correção aí. Né? Então, eu tenho um C para retângulo, eu tenho um C para uma outra seção, ou seja, mudou o tipo de seção, muda o parâmetro aí. E aí, como eu já tinha falado, né, que do ponto de vista do cálculo da energia externa, do potencial das cargas externas, no caso dos problemas de barra, não é possível a gente individualizar a situação de corte puro como foi a situação de momento, né, de flexão pura, de momento puro. Pois o carregamento, né, transversal que provoca o corte, como eu já falei, ele provoca também a flexão ou, no caso, a torção, né? Como a gente já discutiu lá, né, em mecânica dos sólidos. Né? Se esse plano do carregamento vertical ele não está contido no centro de torção, ele vai provocar, né, além da flexão, né, a torção. E nesse vídeo aqui a gente vai resumir,
né, as parcelas de energia em uma única, que é, no caso, a energia interna associada à deformação por corte. E essa parcela, como a gente já comentou, que ela é muito pequena, ela pode ser ou não considerada no caso da flexão simples, né, que é a flexão que tem cortante e momento fletor. Na verdade, a gente vai até fazer uma aplicação dessa no momento síncrono e comparar, né, a situação da energia com e sem, né, essa parcela do corte, né, da força cortante. Então, o incremento elementar da energia de deformação, ela vai ser dada por essa expressão aqui, né? A gente tem de novo, para essa situação, somente cisalhamento e a distorção angular associado ao cisalhamento. Onde o tau e o gama estrela, elas são, como a gente já fez no caso anterior, né, e nos casos anteriores para outras quantidades, né, de tensão e deformação, né, são quantidades intermediárias, são intensidades intermediárias para tensão de cisalhamento e para distorção angular. Levando-se em conta a lei de Hooke, né, e segue que ao final do processo de deformação, né, para eu quantificar o meu total da energia, então para eu quantificar o meu total da energia, eu passo o integral aqui, levando em conta, né, a totalidade do processo de deformação. A lei de Hooke, né, aqui dentro, igualmente aos casos anteriores e processando aí a integral, a gente consegue, né, escrever, né, e transformar na integral de volume, no integral de comprimento e no integral de área, a gente consegue escrever essa expressão aqui, para a energia interna. Bom, essa relação de energia interna em termos de tensão e deformação, ela pode ser expressa também em termos da força interna de corte resultante das tensões e cisalhamentos, que por simplificação a gente, né, adotou, né, esse valor aqui médio. E de posse da lei de Hooke novamente, a gente consegue escrever finalmente essa expressão aqui, ó. Então, a energia interna, para esse caso, explicitada em termos, né, da força cortante, ela vai ser dada, né, por CV2 2GA ao quadrado dA dx. E aí eu tiro tudo que não varia com a área, e a gente consegue chegar nessa expressão aqui, ó, né, ó, integral de 0 a L de CV2 sobre 2GA, né, a gente usa a lei de Hooke. A lei de Hooke nesse problema é isso daqui, não é? Tá? Como no caso do vídeo anterior. C, que é esse parâmetro aí, V2 sobre 2 módulo da elasticidade transversal vezes a área ao quadrado, integral de dA, e isso aqui me dá a própria área da seção transversal, e finalmente a energia interna, ela fica definida por integral de 0 a L de C V2 sobre 2GA dx. Perfeito. Então, aqui, né, a gente finaliza nessa etapa de quantificar, né, a energia interna para todas as situações, né, barra sobre força normal, flexão pura, torção e o efeito do corte na flexão. A gente escreveu uma expressão de energia interna em termos do esforço solicitante. A gente fez essa etapa, né, esse desenvolvimento. E para algumas situações calculamos o potencial das cargas externas. O que é que acontece agora? Né? A gente vai fazer agora, finalmente, o que é que a gente vai fazer? Né? Dentro da hipótese, né, de pequenas deformações, dentro da hipótese de pequenas
deformações. Resposta elástica linear, né? Resposta elástica linear do material. Essas parcelas todas que a gente calculou, né, barra sobre força normal, momento de flexão, momento torsional e corte, né, para as barras, são independentes e podem ser somados no caso do carregamento. Olha só, muito cuidado. Eu não estou fazendo aqui a superposição de efeitos, tá? Eu estou numa situação de barra, onde simultaneamente, vou até aqui, ó, simultaneamente, eu tenho todos esses carregamentos aí. Esses carregamentos são simultaneamente aplicados, né, nessa barra, e eu posso, né, para essa situação, caracterizar, né, a energia de deformação interna dessa barra com todos esses carregamentos a partir da soma das energias que foram calculadas separadamente. Por que eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso porque nenhum dos esforços, né, ele realiza trabalho quando os outros estão, né, atuando simultaneamente, pois cada um deles provoca uma deformação que não interfere nas deformações dos demais. O que eu quero falar com isso? Né? A tensão normal, ela provoca só deformação, né, linear. Ela não provoca distorção angular. Tensão de cisalhamento, ela só provoca distorção angular. Ela não me provoca deformação linear específica. Então, nesse sentido, o trabalho de um não está associado, né, o trabalho de uma dada força, dessas aqui que eu estou representando aqui, ela não está associada ao parâmetro cinemático do outro. Né? Ou seja, a força normal, ela não me provoca trabalho no giro. Ela não me provoca trabalho aqui no giro de torção. Tudo bem? Então, isso daqui não é superposição de efeitos. Muito cuidado que para a energia de deformação não vale o princípio da superposição de efeitos. Isso daqui não é princípio da superposição de efeitos, tá? Isso daqui é uma barra onde eu tenho simultaneamente uma força que me provoca força normal, uma força que me provoca, né, momento e força cortante, e um momento que me provoca a torção na barra. Então, dessa forma, eu posso quantificar o total da energia interna por essa expressão aqui. Tá? É com base nessas discussões, né, desses vídeos que a gente fez para essa semana 4 do curso, que a gente vai fundamentar grande parte do restante do nosso curso e dos teoremas de energia do nosso curso que a gente vai mostrar, né, na sequência. Né? Entendeu basicamente isso, entendeu as aplicações que a gente vai fazer, fica fácil entender, né, o princípio do trabalho virtual que a gente vai desenvolver, né, todos os teoremas de energia, né, que a gente vai apresentar, o de Clapeyron, né, o teorema, né, de Maxwell-Bethe, né, o teorema de Castiliano. Todos esses teoremas eles vêm basicamente desse tipo de discussão, né, desse conjunto de discussão que a gente, né, acabou, né, de desenvolver aqui nesses vídeos da semana 4 do curso. Tá? Então, a gente termina aqui. Até o próximo vídeo.